Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Muito obrigado. Reverências, muito obrigado. Sejam bem-vindos a Seichonoye, lar do progredir infinito. E que alegria que sinto nesse instante pela oportunidade de poder estudar mais um pouco o ensinamento da Seichonoye com cada um dos senhores e senhoras jovens que se fazem presente via YouTube. Muito obrigado mesmo pelo seu carinho, pela sua atenção. Sejam, portanto, mais uma vez muito bem-vindos. E o tema que estudaremos no dia de hoje é algo muito bacana, muito importante, eu diria, para a felicidade de todos nós. O tema é a grandiosidade de orarmos pelos nossos antepassados. Então, o programa de hoje está dedicado em homenagem aos nossos antepassados. Isso é realmente maravilhoso, não é mesmo? Então, nós aprofundaremos um pouco mais sobre esta parte do ensinamento da Seichonoye de vital importância para a felicidade das famílias em todo o mundo. E terei como livro-texto para me auxiliar, né, de onde estou me inspirando para fazer então o estudo de hoje, o livro de autoria do Sagrado Mestre Seicho Taniguchi, que é Meu Lar é um Paraíso. Este livro que se encontra aqui em minhas mãos, em que a gente terá a oportunidade de estudarmos sobre esse assunto tão importante. Então, acredito que antes até de iniciarmos, eu gostaria, né, como de praxe, solicitar a você que está nos assistindo de não deixar, né, de colocar aí o seu like, né, de dar joinha nessa atividade que está acontecendo. Como eu costumo dizer, muito mais do que o joinha para o preletor que está falando, o objetivo principal mesmo, na verdade, é para que a gente possa impulsionar, né, esta divulgação, esse vídeo aqui, para que possa chegar ao maior número possível de pessoas. E que assim como eu, assim como você, tenham também a oportunidade de despertar para o grande ensinamento que o homem é filho de Deus e que está neste mundo para manifestar todo o poder, toda a glória de Deus. Então, conto contigo nesse sentido de nos apoiar na divulgação do ensinamento da Seichonoye. Tá certo? E se você por acaso ainda não está inscrito no nosso canal aqui do YouTube da Seichonoye, então aproveita, já faça se dê de presente, né? Então, esta possibilidade, clicando inclusive aí no sininho para que você possa ser notificado das nossas atividades que estão sempre cheias de novidades, tá certo? Então, muito obrigado. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso estudo
estudo de hoje. Então, estou utilizando, lembrando, o livro Meu Lar é um Paraíso, Meu Lar é um Paraíso, capítulo 9. Então, aqui o professor Seiichi Taniguchi, ele diz-nos o seguinte: para ser feliz, o ser humano deve cultivar sentimento de gratidão aos antepassados. Isto porque os antepassados constituem a raiz da vida de cada pessoa. Os antepassados são a vida fonte de onde brotaram as vidas dos descendentes. Então, é importante, talvez eu até fazer um esclarecimento, que na Seichonoye nós acreditamos que a vida verdadeira, ela existia antes da manifestação deste corpo fenomênico, deste corpo carnal no planeta Terra. Então a vida verdadeira que nós reverenciamos na Seichonoye é esta vida que já existia antes mesmo de surgir este corpo carnal no plano terreno, e que continuará existindo mesmo após o término da missão, da serventia, da validade deste corpo carnal no planeta Terra. Então, a vida a qual nós reverenciamos dentro da Seichonoye é a vida que não morre jamais. Justamente por isso, nós afirmamos na Seichonoye que a morte não existe. Embora o corpo carnal, este sim, este tem princípio, tem meio e tem fim. Mas o término, né, da vida terrena, da vida física, jamais significa o término da vida. Porque a vida que foi criada por Deus, esta não acaba jamais. Então eu gostaria que isso ficasse bem patente, bem claro. E quando nós falamos em orar aos antepassados, e acredito que isso ficará mais claro na medida em que a gente for avançando neste estudo, na medida em que a gente for conceituando este princípio fundamental da Seichonoye, que é a gratidão aos antepassados, vai ficando claro que na Seichonoye nós tampouco oramos para mortos, tá certo? Isso é muito importante, porque há muitas pessoas que, por não entender o significado de orar aos antepassados e apegados numa interpretação superficial do que consta na Bíblia, diz, olha, lá está escrito que não se deve brincar ou mexer com os mortos, deixe os mortos com os mortos, né? Deixe que os mortos enterrem os mortos. Mas na Seichonoye, jamais dedicamos oração a mortos, nós dedicamos oração a vivos. A diferença, né? Então, nossos antepassados, nossos familiares, amigos que já despojaram deste corpo carnal, ou seja, em palavra espiritualista, desencarnou, né? Não significa que esses, como acabei de afirmar, deixaram de existir. Na verdade, continuam vivendo, só que num plano diferente deste nosso, que podemos enxergar, que podemos sentir com os 5 sentidos, né? Então, o plano espiritual, ele não pode e não é captado através dos 5 sentidos, mas sim através do 6º sentido. Então, não significa tampouco que quando o ser humano morre, ele deixa de possuir o corpo. Sim, nós seres humanos aprendemos isso na Seichonoye, somos dotados por 5 corpos. Sabia disso? 5 corpos nós somos dotados, na verdade. Então nós temos o corpo da imagem verdadeira, que é aquele que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, chamamos então esse do Filho de Deus perfeito, que não adoece, que não morre, que não peca, né? Então, essa é o corpo imagem verdadeira. Este corpo, ele acaba pela mente de cada um, então, usando o livre-arbítrio, acaba por criar, então, os outros 4 corpos, né, que é o corpo espiritual. Depois, né, mais externamente, a gente vai ter o corpo astral. Depois, nós teremos o corpo etérico. E, por fim, nós temos o corpo carnal, o corpo físico.
Então, rapidamente, falando a respeito disso, e se alguém tiver interesse em conhecer mais a respeito deste ensinamento, há um livro no Brasil maravilhoso, de autoria do professor Junji Miyaura. Junji Miyaura, aquele autor de diversos, inúmeros livros para crianças. Ele também escreveu um livro de fácil compreensão chamado 5 Corpos. Então basta que você acesse a nossa livraria virtual e você facilmente então poderá solicitar, né, o envio deste livro para a tua casa e você poderá estudar de forma profunda. Mas falando de uma forma bem simples, bem rápida, a gente tem o corpo carnal que está atrelado ao corpo astral. E como é que está ligado ao nosso corpo astral? Pela ligação do corpo etérico. O corpo etéreo ou etérico, ele é como se fosse uma espécie de cordão umbilical que liga o corpo físico, o corpo carnal, ao corpo astral. O corpo astral, ele seria, vamos dizer assim, a morada dos sentimentos, né? Então, o corpo, né, quando desprovido, né, o corpo carnal, quando desvinculado dos demais corpos, ele não sente dor, mesmo que seja pungido com uma agulha. Aprendemos isso quando lemos a Sutra Sagrada. No entanto, quando está ligado aos outros corpos, então ele, quando pinçado, né, picado por uma agulha, ele vai sentir a dor. Mas essa dor, então, ela vem, ali está estacionada no corpo astral, que é a morada dos nossos sentimentos positivos e negativos também. Então, quando morre o corpo carnal, esse corpo etérico que faz essa ligação com o corpo astral, ele acaba por se desintegrar, né? O corpo carnal fica aqui, por isso o conceito bíblico está correto, né? Do pó tu viestes, ao pó tu retornarás. Então, isso que nós queremos dizer que o homem não morre, né? Que o homem não morre porque ele não é esse corpo carnal, sendo apenas uma representação, ou então uma vestimenta que nós utilizamos por um determinado período, visando cumprir uma meta, um objetivo proposto quando da nossa matrícula no planeta chamado Terra. Então, espero que isso esteja ficando mais claro. Permanece, portanto, no mundo espiritual, os outros 3 corpos, o corpo astral, o corpo espiritual e o corpo da imagem verdadeira que não desaparece jamais. Né? Feitos esses esclarecimentos, então a gente está falando que quando nós concluímos a nossa missão aqui neste planeta Terra, no mundo tridimensional, nós nos transferimos então para o mundo espiritual, ou melhor, nós retornamos ao mundo espiritual. Por isso na Seichonoye nós dizemos o seguinte, quando uma pessoa vem a falecer, nós dizemos regressou ou retornou ao mundo espiritual, já que aqui estamos apenas de passagem, não é, portanto, né, o mundo a qual nós pertencemos. Estamos, então, desempenhando, como eu disse, né, uma missão, um papel, a fim de aprimorar. No final desta nossa reunião, nessa nossa live, eu estarei fazendo uma oração, né, que talvez a gente possa até entender, né, melhor essa explanação, né, que eu estou fazendo agora. Acredito que no final você vai poder compreender até melhor isso daí, tá certo? Então, fique até o final que você vai poder entender através da oração que eu farei com todos vocês. Então, voltando aqui, então, já que a vida não termina, então todas as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas palavras, então elas permanecem, né, em forma deste corpo astral. Em outras palavras, estou te explicando, né, que quando nós voltamos, regressamos ao mundo espiritual, então não significa que acabou, mas há uma continuidade. Né? E toda esta carga que nós acumulamos aqui durante esse período de vida terrena, nós transportamos conosco para o mundo espiritual. E dentro, né, do mundo espiritual, então, regressando ao mundo espiritual, cada qual tem o seu processo, cada qual tem a sua forma de seguir.
Então, se nós entendermos que o fato de uma pessoa morrer não significa que morreu de fato, talvez a gente comece a entender, então, a importância da oração para os nossos antepassados ou para as pessoas que despojaram-se desse corpo carnal. Muitas vezes, a pessoa, quando está provida pelo corpo carnal, então, se ela está, por exemplo, enfrentando algum tipo de doença, se ela está enfrentando algum tipo de sofrimento, muitas vezes, né, sobretudo se o espírito ainda não é plenamente desenvolvido, não tem plena consciência desta vida espiritual, então, quando ele regressa ao mundo espiritual, ele acaba trazendo junto consigo aquelas sensações desagradáveis de dor, de tristeza, de solidão, né? Então, justamente por conta disso, a oração vai nos ajudar de forma espetacular, tanto quanto ajuda os encarnados, né? Então, isso talvez a gente possa diferenciar, que eu estava dizendo que nós não oramos para mortos, mas oramos para vivos. Então, nós oramos, quando falamos orar aos antepassados, orar às pessoas que faleceram, nós estamos orando, na verdade, para as pessoas vivas que possuem, sim, como eu expliquei, um corpo, mas um corpo, digamos, menos denso, né? Então, sendo um corpo de menos denso, ele não pode, né? É um corpo mais sutil, ele não pode ser percebido através dos 5 sentidos, como também expliquei há instantes. Mas o fato de não enxergar este corpo não significa que ele não existe. Então nós oramos, sim. A diferença é que a gente, quando faz a oração para espíritos, né? Então a gente pode até definir assim, espíritos encarnados, espíritos desencarnados. E a gente tem, acredito que todos têm já alguma experiência, o poder que a oração tem para os espíritos encarnados, ou seja, para as pessoas que comumente dizemos que estão vivas, né? Esse vivo é uma força de expressão, já que todos estamos vivos, mesmo os desencarnados. E neste caso, né, mesmo às vezes a pessoa estando no leito de um hospital, quando um grupo de pessoas se reúnem e oram a favor daquela pessoa, né, as mentes se comunicam. E essas mentes se comunicam-se com o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus tem todo o poder de transformar, então, a situação daquela pessoa a qual é alvo da oração. Agora, imagine só, apesar de todas as interferências que nós temos estando encarnados, quão poderosa é a oração para aqueles que já se encontram no mundo espiritual. Mas muitos dos que se encontram no mundo espiritual, às vezes, não percebem e acabam ainda achando que tem o corpo físico. Então, isso é extremamente importante entendermos, então, a profunda relação que temos, que existe, que está estabelecido entre o mundo terreno e o mundo espiritual. Tanto que quando nós estudamos na Seichonoye a respeito da formação do destino, nós dizemos que quando nascemos aqui nós trazemos já determinado 50% do nosso destino, ele já vem, né, direcionado de acordo com os karmas acumulados em vidas passadas. Então todo o acúmulo, né, dos karmas positivos e negativos vão direcionando, né, ou tem a força de direcionar ou mostrar a tendência do destino de cada um de nós. Agora, metade, né, um quarto do nosso destino, ele é formado pela influência dos espíritos elevados de nossos antepassados que têm o poder de corrigir o nosso destino, que é a proteção dos antepassados. Olha que bacana isso, né? Então, quando nós falamos, né, da importância de dedicar oração aos antepassados, né, faz parte disso também. Porque o mundo, e aqui um ponto importante também que eu gostaria de destacar, que na Seichonoye nós diferenciamos o mundo da imagem verdadeira e o mundo fenomênico. O mundo da imagem verdadeira é o mundo perfeito tal qual Deus o criou, descrito no Gênesis, que Deus viu que era bom. E no segundo capítulo do Gênesis começa falando, ou a descrição novamente do mundo em que o homem é criado agora do barro, né? A mulher é
criada da costela deste homem, primeiro homem, Adão e Eva, que acabam sendo tentados pela serpente que representa o materialismo e são expulsos do paraíso, dando início ao conceito do pecado original. Então, este mundo todo ali descrito a partir do segundo capítulo, embora pareça ser o mesmo mundo do anterior, se nós observarmos bem, não o é. Então nós chamamos este mundo da segunda criação, o mundo fenomênico, né? E o mundo fenomênico, ele é um mundo que está em constante transformação, né? Então é um mundo em que mescla ora luz, ora treva, ora alegria, ora tristeza. Então quando manifesta alegria, nós chamamos este fenômeno autêntico. Quando manifesta luz, estamos falando da manifestação do fenômeno autêntico, que é o quê? É a manifestação da imagem verdadeira, sem interferência das ilusões ou dos pecados. Pecado é o encobrimento da imagem verdadeira. Ou seja, e quando o pecado, ou seja, esse encobrimento dessa imagem verdadeira que é perfeita, ela se expressa, ela se manifesta, né, oriunda da ilusão da mente humana, então manifesta o fenômeno falso, que é a doença, que é a tristeza, que é a pobreza, que é a discórdia, né, que são os atritos, os conflitos, né? Então, ou seja, aí são fenômenos falsos, que nada tem a ver com o mundo de Deus, né? Então, quando nós oramos, né, a oração do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, né, nós estamos pedindo, então, orando, né, para que a vontade de Deus manifesta na terra, ou seja, no mundo fenomênico, tal qual é no mundo da imagem verdadeira, ou seja, manifeste todo o seu poder e toda a sua glória. Então, isso é muito importante nós sabermos diferenciar, então, o que é imagem verdadeira e o que é fenômeno. E quando nós pensamos em orar aos antepassados, essa diferenciação também se faz necessária. Então, como filhos de Deus, nem eu, nem você, nem antepassados, nem, portanto, espíritos encarnados ou desencarnados precisam acrescentar-lhe qualquer coisa, porque já são perfeitos. Foram criados à imagem e semelhança de Deus e jamais foram expulsos do paraíso. Veja, então esse é um conceito filosófico, teológico, né, do qual se fundamenta a fé da Seichonoye. No entanto, enquanto possuímos ou necessitamos possuir um corpo carnal, nós não podemos dizer que somos espíritos libertos. Ou seja, nós estamos no processo de manifestação dessa consciência. Ou seja, nós estamos aprimorando, estamos nos esforçando para poder ampliar a consciência de fato de quem nós somos. E portanto, né, nós estamos, digamos assim, né, presos ou vinculados à lei da reencarnação. Nascemos, morremos, ou seja, nascemos neste mundo terreno, desempenhamos por um determinado período, uns mais longos, outros menos longos, às vezes até muito curto, um determinado papel, uma determinada experiência. Despojamos-nos deste corpo carnal, regressamos ao mundo espiritual, tomamos consciência daquilo que conseguimos avançar e aquilo que não conseguimos avançar, soma-se os atos, os pensamentos, as palavras positivas e negativas e gera-se então condição para o retorno na Terra como uma escola de aprimoramento que cada um de nós temos a oportunidade de aqui manifestar. Então, e a oração, seja então para os encarnados quanto para os desencarnados, elas são extremamente poderosas, são como guias, verdadeiros guias que nos direcionam a não nos perder na jornada da vida. Olha que coisa mais linda a gente olhar a vida desta forma, né? Então todos nós estamos tendo dentro do uso do livre-arbítrio, obedecendo a lei ditada pela causa e efeito, a lei da causalidade, nós vamos atraindo ambientes similares àquilo que cada um de nós criou ao nosso redor, a fim de tomarmos sempre uma consciência maior, uma consciência mais profunda. Por isso, o objetivo de todos nós, quando nascemos aqui na Terra, não é de forma alguma simplesmente pagarmos os erros ou pecados de vidas passadas, mas sim tomar a consciência da sublime vida de Deus que está dentro de cada um de nós. E aí eu reforço,
todo o poder que a oração tem para cada um de nós, que pertence ao mundo terreno, ao mundo espiritual. E tanto o mundo terreno quanto o mundo espiritual, eles fazem parte ou eles pertencem, né, ao mundo fenomênico, ou seja, é um mundo de projeção. Então, o mundo espiritual é continuação do mundo terreno. Então, por isso, não adianta, às vezes, as pessoas, quando estão no auge de um desespero, por um problema difícil de solucionar, ela pensa, olha, tem hora que dá vontade de acabar com a minha própria vida, para ver se acaba essa tristeza sem fim. Não vai adiantar. Muito pelo contrário. Né? O pecado, né? Lembrando, alguém pode estar, às vezes, até um pouco, digamos, incomodado de eu estar usando a expressão pecado. Mas eu estou usando essa expressão pecado para que a gente possa compreender que tudo aquilo que não projeta ou que impede a manifestação da imagem verdadeira é ilusão, ou seja, é pecado. Né? O pecado é o encobrimento da imagem verdadeira. E quando nós guardamos mágoa, quando guardamos sentimentos de tristeza, quando guardamos ressentimento, quando guardamos ódio, quando guardamos autopunição, então esses são sentimentos, são pecados que impedem-nos de manifestar a nossa perfeição original. Então, ou seja, o mundo fenomênico, né, existe o karma positivo e negativo. Usando esse livre-arbítrio, através do poder da oração e de estudo de livros como este e outros que eu vou indicar aqui daqui a pouco para você, poderá entender isso de forma mais profunda. Espero que não esteja sendo profundo por demais, estou tentando usar de uma forma, né, uma linguagem que seja de fácil acesso, né, para compreender que, embora pareça complexo, mas é uma coisa que resume-se, né, amor. Nisso está o profundo amor de Deus para com cada um seus filhos. Né? O processo de reencarnação é justamente a prova maior do amor de Deus para cada um de nós, que nos dá a oportunidade de estarmos sempre aprendendo. Então, o professor Seiji Taniguchi, ele diz aqui, no caso das plantas, os ramos e as folhas se desenvolvem viçosamente quando se dá nutrientes, adubo, à raiz. O mesmo ocorre com o ser humano, dando-se nutrientes aos antepassados, que constituem a raiz, desenvolvem-se e prosperam os descendentes, que são ramos e folhas. Ocorrem bela florescência, ou seja, ocorrem os êxitos e farta frutificação. Enfim, tudo aquilo que de fato, né, o homem nasceu para manifestar, ele manifesta plenamente. Está escrito que do fruto conhecereis a árvore. Ora bolas, né, se a gente cuida bem da raiz, se nós damos os nutrientes adequados, se nós damos a água adequada, se naturalmente o fruto será de muito boa qualidade. Então, isso consiste a oração aos antepassados. Nisso consiste fortalecer a raiz para que os frutos sejam sempre de muito boa qualidade. E é impossível que os frutos não sejam de boa qualidade. E se porventura parece existir um fruto que nasceu podre, um fruto que não é de boa qualidade, isso não passa de projeção da ilusão da nossa mente, que uma vez corrigida, uma vez deletada essa consciência equivocada, naturalmente vai manifestar a imagem verdadeira deste fruto, que é perfeito, tal qual são as raízes, também são os troncos, né? Isso é muito importante nós entendermos. E aqui o professor, ele diz, em que consiste os nutrientes para os antepassados? Consiste no sentimento de gratidão, exatamente isso, sentimento de gratidão, profundo sentimento de gratidão. Os descendentes devem sentir gratidão aos antepassados pelas graças provenientes deles e, em retribuição, oferecer-lhes palavras da verdade, ou seja, a leitura das sutras sagradas. No nosso caso, então, nós dedicamos aos nossos antepassados a leitura com muita gratidão, com muito amor e fé, devoção à leitura das sutras sagradas, né? E o que vem a ser estas sutras sagradas na Seichonoye? Eu tenho aqui em minhas mãos, eu vou mostrar, né? Eu trouxe aqui, tem vários modelos.
tem um modelo somente com a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, mas eu trouxe aqui este modelo que é mais completo, tamanho menor, que contém 4 sutras sagradas da Seichonoye. Contém a Sutra Sagrada Louvor aos Apóstolos da Missão Sagrada, a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, talvez a mais conhecida, a Sutra Sagrada Palavras do Anjo e a Sutra Sagrada Contínua Chuva de Néctar da Verdade, né? A Sutra para a Cura Espiritual, tá ok? E então esse é o tamanho menor, as letras, espero que você consiga ver, são menores também, mas existe essa edição, né? Então essa daqui seria a edição de bolso, mas existe essa edição maior, né? Então que facilita a leitura quando, digamos, como no meu caso, né? Então em que a visão parece exigir assim um pouco mais de concentração. Então, tá vendo? Então você tem as mesmas 4 sutras nesta versão maior aqui. Então, essas sutras sagradas, elas contêm as palavras da verdade, elas contêm a essência do ensinamento da Seichonoye. O ensinamento da Seichonoye é um ensinamento de amor, né, que nos ensina que todas as religiões emanam de um Deus universal, que existe somente Deus e a imagem verdadeira, e que o ambiente é reflexo da mente. Então, são verdades profundas que estão contidas em todas as tradições religiosas, em todas as tradições religiosas, só que com palavras de fácil compreensão. Então, quando nós dedicamos essa oração aos nossos antepassados, né, eles recebem, então, né, essa força poderosa e esse esclarecimento como luz que vai fazendo com que eles consigam entender cada vez mais o significado, né, de serem filhos de Deus. E que se tem alguém sofrendo em ilusões equivocadas, né, por aquilo que eu disse, que quando deixaram o mundo e ficaram com pendências, ou então com sentimento de culpa, ou retornaram sentindo dor e chegam no mundo espiritual, embora não tenha mais o corpo físico, continuem sentindo dor, vão entendendo, vão despertando, né, de que não há necessidade de sentir mais dor. Né, em leituras, né, eu próprio já tive experiências, né, de, às vezes, numa orientação, ou então no momento de oração, né, vir uma pessoa que está passando por um determinado problema, e a pessoa vem e ela diz, né, ela acaba recebendo a manifestação de um ente querido, e quando se esclarece que ela não tem mais um corpo carnal, ela consegue regressar ao mundo espiritual. Né, eu estava na academia de Curitiba, quando, instantes antes de iniciarmos uma oração, vieram me chamar para pedir para orientar uma jovem que estava sob influência espiritual. E chegando até essa jovem, conversando, né, então fiz a oração e pedi para que aquele espírito se identificasse. E se identificou como tio daquela jovem que ali estava sob sua influência. E dizendo, muito próximo a ela, mas que acabou se perdendo no mundo das drogas, né? E acabou então partindo para o mundo espiritual de uma forma muito triste, uma forma trágica, com muita dor, sofrimento e profunda vergonha, e que agora não encontrava paz no mundo espiritual, né? E aí ele olhava para todo lado e encontrava pessoas semelhantes a ele quando ainda tinha um corpo carnal. E aí então, ele percebendo que aquela sobrinha que era próxima dele, né, como que pedindo, olha, me ajuda minha sobrinha, por favor, eu não aguento mais viver dessa maneira, eu não aguentava viver aí na Terra, né, do jeito que vivia, mas eu vim para o mundo espiritual e continuo vivendo as mesmas dores, os mesmos sofrimentos. E ali então eu expliquei que ele não era corpo carnal, né? Falei que ele era filho de Deus, expliquei, né, o ensinamento da Seichonoye, falei da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, oração que dedicaríamos logo em instantes, e que eu pediria para que ela fizesse o registro espiritual, contando, né, o nome dele, escrevendo, esse daqui, tá vendo? É um registro espiritual, escrevendo o nome desse tio, dedicando a ele a oração, e que ele prestasse atenção e se libertasse daquele sofrimento. Assim, né, pedi para que ele regressasse ao mundo espiritual, aquela jovem voltou em si, e quando eu expliquei a ela o que tinha acontecido, ela chorou muito, né, e deu detalhes a respeito desse tio, escreveu o nome.
E no dia seguinte, né, vieram me chamar na hora do café da manhã, né, que essa jovem estava novamente incorporada e que gostaria de falar. E conversando então com ela, ou com ele, né, ele disse: olha, por favor, não fique bravo, eu vim apenas para agradecer. Desde ontem, aquela oração que a minha foi dedicada e aos nossos antepassados, eu encontrei a paz. Uma luz passou a brilhar diante de mim e já estou apoiado de outros familiares que estão no mundo espiritual, estão agora me dando a assistência que eu preciso para voltar a trilhar o caminho que eu havia me perdido. Olha que coisa linda isso daí. Esse é apenas um exemplo, né, do poder imediato que a oração tem. Aqui mesmo neste livro, né, uma criança calva, é o título do capítulo 9, o professor Seiichi Taniguchi, ele conta um caso, né, então ele fundamenta aqui a importância de nós orarmos, né, aos antepassados, né, dizendo que a leitura, fazer a leitura, né, dedicar a oração aos antepassados, esse é uma cultura que faz parte da cultura budista. Mas que todas as tradições culturais devem buscar de alguma forma. E que mesmo em países ocidentais, onde prevalece o cristianismo, existe esse sentimento de oração. Né? Então ele fala aqui, por exemplo, no nosso caso, né, aqui da tradição católica, em que se constrói túmulos bonitos, né, cuida-se destes, e algumas vezes ao ano escolhe-se datas especiais, né, em que se vai oferecer uma oração acendendo uma vela, oferecendo flores. Ele diz: seja como for, o importante é nós sempre expressarmos esta gratidão aos nossos antepassados. E ele conta que quando esteve numa das viagens ao Brasil, o professor Seiichi, ele ouviu, né, o depoimento de uma senhora, né, que ela foi visitar um parente com a cunhada, e na volta essa cunhada, casada com a irmã dessa senhora que relatou o acontecimento ao professor Seiichi, dizendo que eles têm um comércio e havia um senhor que entregava há mais de 7 anos ovos para eles, mas que nunca estabeleceram uma amizade, apesar de tantos anos e toda semana ele fornecer os ovos. Mas que recentemente ele foi fazer a entrega e sentou e começou a conversar e acabou fazendo um desabafo de uma situação que ele vivia. Ele era casado pela segunda vez, tendo ao todo 7 filhos, 2 do primeiro casamento, 5 do segundo casamento. Mas 3 destes 7 filhos vinham apresentando uma doença rara em que faziam-nos perder o cabelo, ou seja, faziam com que fossem calvos. Então havia o filho mais velho do primeiro casamento e outros 2, né, filhos de 13 e 11 anos. De 13 anos era uma garota chamada Maria. E a Maria, ela desde bebê, antes, né, faltando alguns dias para o batismo na Igreja Católica, né, percebeu-se que não nascia cabelo, né, e de fato, desde então, nunca nasceu cabelo nas laterais. E ele tentou de tudo, né, para que pudesse ajudar os filhos. Tentou todo tipo de tratamento médico, tentava curandeiro, tentava orações. Onde houvesse uma pessoa, né, falava, tal lugar tem pessoa que pode resolver isso. Eles não mediam esforços, iam, mas o fato é que não se resolvia nada daquilo. E aí, né, falando do sofrimento, então quando a cunhada lhe relatou para essa senhora, ela ficou profundamente comovida e ela disse: olha, eu sei como ajudar esse senhor, peça para que ele me visite em casa. E a cunhada falou: você vai falar da Seiichi Ōne? Sim, eu vou transmitir a ele os ensinamentos da Seiichi Ōne. Mas você acha, ela disse, você acha que o ensinamento da Seiichi Ōne será capaz de resolver isso, né? Já que nem o médico conseguiu? Ela falou: não tenho dúvida de que sim. Então, no dia acertado, logo esse senhor apareceu lá. E aí, conversando com ela com muita humildade, ela explicou dos ensinamentos da Seiichi Ōne, falou que o homem era filho de Deus, falou da importância da harmonia e da gratidão. E como ela sabia que ele era viúvo, tinha ficado viúvo do primeiro casamento, perguntou se dedicava a oração a essa primeira esposa, e ele falou que não, que na verdade tinha encomendado missa, né, anual por 7 anos e que em breve aconteceria a última missa que ele havia encomendado na Igreja Católica, mas que apenas isso.
E aí ela fez a devida explicação para esse senhor, né, falando da importância da dedicação, perguntou do que ela havia falecido e ele disse que foi suicídio. Né? E aí essa senhora explicou quão grave é o suicídio. Mas o professor Seicho diz, para uma pessoa suicidar-se, ela está num momento de profunda depressão, de profunda angústia. Então, aí mais do que nunca a importância de dedicar à oração. E aí ela ensinou sobre a importância da leitura da Sutra Sagrada. Mas ele disse que não sabia ler em japonês. E ela perguntou, e em português? Sabe, ele também não sei. Mas meus filhos sabem ler em português. E essa senhora, isso era no ano de 1967, essa senhora então, né, presenteou-lhe com uma sutra em português e orientando devidamente como deveria fazer essa oração, dedicar essa oração, inclusive para as outras pessoas que haviam falecido nesse período, 9 pessoas no total. E que ela, dedicando essa oração, que com certeza coisas maravilhosas aconteceriam. Né? E ele foi, e assim fez. 15 dias depois ele voltou a procurar essa senhora, num misto de alegria, né, e gratidão, perguntando se ela não poderia ir até a casa dele, conduzir a oração. E relatou que nesses 15 dias o cabelo da filha, que até então não nascia de forma alguma, já estava surgindo, já estava aparecendo e era visível. E ali ela ficou profundamente emocionada, feliz, disse que sim, reuniu outros adeptos, preletores da Seichonrei, foram até a residência desse senhor, fizeram ali a oração em conjunto com a família e eles continuaram orando. Um mês depois, os cabelos eram totalmente visíveis. E disse que 6 meses posterior, numa festa da comunidade japonesa, né, estavam lá e essa jovem Maria estava toda feliz dançando, apesar de antes ela nem para a escola queria ir porque ela sofria bullying. Mas agora estava toda feliz com um laço rosa no cabelo, mostrando todo o cabelo, toda a cabeça preenchida por um cabelo belíssimo. Então, só para a gente ver, né, o poder que tem a oração. Né? Então, quando no mundo espiritual recebem o reconhecimento, essa gratidão e o poder da oração, despertam. E imediatamente vem a nós em forma de infinitas bênçãos. E essas bênçãos faz com que seja impossível não sermos bem-sucedidos. E se há alguém com postura ou comportamento equivocado, imediatamente, como que por um milagre, essa pessoa passa a manifestar a própria imagem verdadeira, auxiliado pelos antepassados do elevado mundo espiritual, porque quanto mais consciência vão tomando da sublimidade da vida que alojam dentro de si, maior é a capacidade de proteção e orientação a todos os seus descendentes aqui na Terra. Então, eu gostaria, né, para que você, né, que me ouviu até agora e que pudesse aprofundar mais a respeito disso, né, já que aqui foi apenas uma introdução, eu gostaria de indicar a você este livro aqui, né? Olha que lindo, Nossa Gratidão aos Antepassados, de autoria do professor Heitor Miyazaki. É um livro, né, de fácil leitura, né? Eu te digo que em apenas um dia é suficiente para você fazer a leitura, se encantar ainda mais. Mas se você quer entender e aprofundar também junto, né, para que você possa fazer a oração com mais sentimento ainda, com mais fé ainda, eu recomendo que você estude esse livro, Vamos Ler a Chuva de Néctar da Verdade, em que o professor Seiichi Taniguchi, ele faz toda uma explanação do que é a chuva de néctar da verdade, o poder que ela tem, né, e como nós devemos, né, usufruir do poder libertador desta sutra sagrada, tá certo? Então, vamos ler a chuva de néctar da verdade. Mas está se aproximando uma oportunidade sem igual para que a gente possa dedicar a oração para os antepassados. Né? Então, nós temos a oportunidade de dedicar a oração em casa. Né? Então, antes de falar dessa oportunidade, eu gostaria, né, de sugerir a você que entrasse no site da Seichonrei, entrasse no nosso website, né, que entrasse então no nosso portal,
né? E que você pegasse ali o roteiro. Olha só, eu já te indiquei 2 livros que vão te fortalecer a importância de orar aos antepassados, mas do que adianta saber a importância se eu não sei como orar, não é mesmo? Então, mas tem o roteiro à sua disposição. Basta que você acesse www.sni.org.br. Aí eu vou pegar aqui a minha colinha. Então você vai ver na aba em cima, Seicho Noye. Clicando em Seicho Noye, vai descer ali, né, as opções e você vai clicar em doutrinário. Em doutrinário, né, vai abrir outra aba chamada Cerimônia e Práticas. Aí quando você clicar em Cerimônias e Práticas, vai abrir lá uma explanação, vai ter uma foto do Santuário Roso, né? E embaixo do seu lado direito vai estar escrito, vai ter uma seta escrito Próxima Cerimônia. Clica nessa próxima cerimônia e aí vai te dar sobre essas cerimônias, tanto para os antepassados quanto para os anjinhos abortados. E mais para a parte final vai estar escrito acesse o roteiro. E aí então você acessa lá e vai ter o roteiro de como você fazer essa oração maravilhosa em casa. Mas você também tem a oportunidade de oferecer oração aos seus antepassados. E dentro dos antepassados estão os familiares. Considera também os familiares falecidos. Mas em casa você ora só pelos antepassados, né, e pelos familiares diretos. Já no Santuário Roso, na festividade do Santuário Roso, você pode orar para todos estes, mas também para seus conhecidos e seus amigos. É uma festa espiritual, né, de uma grandeza imensurável, impossível de nós podermos descrever. E aí você vai necessitar de 3 tipos de registros espirituais. Este que é de alma individual, que eu citei no exemplo, né, daquela experiência lá na Academia de Curitiba. Você tem a de família, onde você vai colocar o sobrenome de seus antepassados ou o sobrenome das pessoas a quem você quer dedicar a oração. E tem este outro aqui, que é para o sublime abençoado anjo do reino de Deus por os anjinhos abortados. Tá certo? Então, a festividade do Santuário Roso que se aproxima será neste próximo dia 10 de abril de 2022. Também lá no site, no website da Seicho Noye, né, no nosso portal, você terá acesso detalhado a respeito desta grande festividade. Não percam a oportunidade. Então, desta maneira, eu quero agradecer do fundo do coração por você ter me acompanhado até este momento. Desejando então que você possa, né, ser cada vez mais feliz, que possa contribuir para que seus familiares sejam cada vez mais felizes, prósperos, saudáveis, abençoados e protegidos, dedicando amor e gratidão através da oração aos antepassados. Então, conforme eu havia prometido, agora é o momento final de oração. Muito obrigado. Conforme eu havia dito durante esta live, né, eu faria então aqui a oração. A oração está na Sutra Sagrada, A Verdade em Orações, também é uma Sutra Sagrada, volume 2. Né, eu vou pegar aqui o meu auxiliar, né, para que eu possa fazer então a leitura. E esta vai ser a antepenúltima oração, que está na página 177. Eu peço, portanto, que fiquem em posição de oração e acompanhem esta oração, que ao mesmo tempo que oramos, despertamos ainda mais do significado da vida espiritual. Oração para receber bom treinamento nesta vida. Para o ser humano, a vida terrena é uma escola da alma, onde o seu espírito será treinado, cultivado e aprimorado, até passar a emitir a luz sublime da imagem verdadeira, que é o Espírito Divino infinitamente belo. Até concluir todas as disciplinas e conseguir o diploma, a alma passa pela vida terrena quantas vezes forem necessárias. É errado pensar que a vida de cada indivíduo se extingue definitivamente com a morte do corpo carnal.
O homem não é corpo carnal. Por isso, mesmo após o desaparecimento do corpo carnal, continua a viver. O corpo carnal é o uniforme que o espírito usa enquanto cursa a escola da vida terrena, onde recebe treinamento. O ambiente atual de cada pessoa nesta vida é a classe, onde sua alma estuda. E as pessoas que se relacionam com ela são colegas, mas às vezes uma pessoa pode atuar como mestre de um colega ou tornar-se aluno ou discípulo dele, de acordo com o princípio Zen de aprendizagem mútua. Assim, ensinando e aprendendo, as almas se aprimoram mutuamente e, beneficiando e agradecendo umas às outras, progridem cada vez mais. O homem progride espiritualmente quando as fortes vibrações materiais que encobriam o conteúdo infinito de sua vida, como se fosse uma pesada vestimenta, enfraquecem e desaparecem, e a sua imagem verdadeira de Filho de Deus passa a se manifestar mais claramente. A imagem verdadeira do homem, que é Filho de Deus, possui conteúdo infinito. Por isso, nascer apenas uma vez na Terra e vivenciar uma única vida terrena não é suficiente para o homem conseguir manifestar plenamente todos os sentidos. O brilho intenso do seu conteúdo infinito. Na vida terrena, os ambientes são limitados e, por conseguinte, existem limites também quanto às pessoas com quem nos relacionamos e aos lugares em que agimos. Existem almas que atuam no ambiente chamado mundo político. Ali, um contato com pessoas que exercem a função de político procuram aprender como se devem proceder para contribuir o máximo possível para o benefício do país e bem-estar do povo. Com isso, essas almas progridem bastante nesta área. Entretanto, elas não têm oportunidade de exercitar o senso estético como os artistas plásticos, os músicos e os escritores. Este é apenas um exemplo. Existem muitas áreas de atuação. Um artista plástico pode se especializar como ceramista, como escultor, como pintor de quadro a óleo, de quadros tipicamente japoneses, de paisagens, de retratos, etc. Também na área musical existem grande variedade. Música oriental, música ocidental, música instrumental, música vocal, etc. Na música instrumental, por exemplo, existem muitos tipos de instrumentos, diferindo as formas de manejá-los. Portanto, mesmo uma pessoa que se dedica a uma música não consegue concluir o aprendizado musical em apenas uma passagem pela vida terrena. A alma humana precisa renascer várias vezes neste mundo, cada vez em condição ambiental diferente, para poder receber um treinamento diferente daquele que recebeu na vida pregressa. Há uma análise superficial. O fato de o homem não poder concluir o treinamento da alma em apenas uma passagem pela vida terrena parece um processo muito moroso, mas justamente nisso está revelado a sabedoria de Deus e o amor que Ele tem por nós, seus filhos. O treinamento da alma não tem fim, porque nossa vida não tem fim. Vivenciando sempre novas experiências, a nossa alma progride incessantemente e a sua alegria não tem fim. Agradeço a Deus por ensinar-me essa verdade sublime. Muito, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. E assim, então, concluo a minha participação. Muito, muito obrigado a cada um de senhores, a cada um de vocês que participaram até aqui. Até uma próxima oportunidade. A vida que permeia todo o universo é um grande mistério e o ser humano também faz parte desse grandioso mistério. Vida eterna, perfeita e indestrutível que transcende o tempo e o espaço. Um ser sagrado que transcende a morte. Além da morte física, que é simplesmente uma passagem, permanecemos para sempre e carregamos conosco nossos pensamentos e sentimentos para onde quer que sejamos alçados em nossa vestimenta sutil, neste e em outros mundos. Vibrações de amor, que chamamos de oração, são os remédios que podem curar a nossa alma aqui
e depois desta passagem. E na Seichonoye temos um local especial para essa cura. Quer entender mais sobre esse sublime e tão grandioso assunto? No livro Santuário Roso, Templo da Cura Divina, a sagrada doutrina da Seichonoye é explicada de forma facilmente compreensível para que busquemos desde já a sabedoria que permite a cura de nossa alma e a cura das almas daqueles que amamos e que já fizeram a passagem chamada morte. Para adquirir esta obra é fácil. Acesse nossa loja virtual livrariasni.org.br ou contate pelo telefone 0 operadora 11 50 74 41 80. Oração, amor e luz. Na Seichonoye, a alma permanece iluminada no Santuário Roso, o Templo da Cura Divina. Muito obrigado.